Para quem está aí acompanhando uma discussão no Twitter fervorosa sobre o MC Pose, sabe que tomou um rumo assim enorme e só se discutiu ontem sobre isso no Twitter, mas vamos lá, vamos falar disso. Olá, gente, bem-vindas a Dodi, bem-vindos a Dodi. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, se inscreve, por favor. Se inscreve, isso ajuda a Dodi a crescer e é importante porque aí, né, vamos fazer esse canal crescer. O que custa, minha querida, o que custa, meus queridos. E deixa like se você já está por dentro desse assunto, vai comentando durante o vídeo, mas é importante que você assista o vídeo inteiro para saber o que eu tenho a dizer sobre isso. E deixa like, e meu nome é Giovanni Vicente, para os íntimos podem me chamar de Geu, mas para ser íntimo, só sendo inscrito. Então se você não está inscrito, se inscreve. E me segue lá nas redes sociais para saber quem é essa pessoa, o que eu posto, o que eu curto. E vamos falar de MC Pose. Nesse mês estamos tendo um vídeo por dia aqui na Dodi por conta da temática da consciência negra. O vídeo de hoje vai ser sobre MC Pose porque eu acho que o que eu tenho a dizer aqui se encaixa nessa temática. E tá acabando, são 30 dias, vai acabar agora, sábado. Então tem uma playlist, vai assistir os outros vídeos porque tem muito vídeo. E é isso. Ontem borbulhou no Twitter, para quem tem Twitter, a discussão sobre a homofobia do MC Pose. E menina, só se falava disso, MC Pose pra cá, MC Pose pra lá, MC... Nossa, era MC... Eu abri o meu Twitter, só tinha gente falando do MC Pose. Porque eu sigo muitas pessoas LGBTs e muitas pessoas negras e muitas pessoas LGBTs negras. E aí a discussão era muito sobre isso. Porque ele deu uma entrevista, não sei se... Acho que já tem um tempinho essa entrevista, onde uma menina perguntava pra ele se ele preferiria um filho gay ou uma filha lésbica. A pergunta em si já é horrível, já é horrível. E aí na resposta ele dá literalmente a entender que ele odeia gays. E quando ele vai responder sobre filha lésbica, ele trata as mulheres lésbicas como muito fetiche. Mas a opinião dele sobre odiar gays ficou bem marcado assim, né, na internet. Se eu achar o vídeo, vou pôr aqui para vocês assistirem. Ter um filho gay ou uma filha lésbica? Me desculpa, todos os... Como é que se diz? Os gays? É. Não, mas como é que se fala da outra forma homossexual. lá? Me desculpa, entendeu? Mas eu não tenho como, não combina, não é um pacto. Infelizmente eu vou falar que odeio pra não pegar pesado que eu tava filmando, mas lésbica. A lésbica? Por quê? Porque nós já entendeu? Não entendeu? Nós somos burra da mulher, entendeu? Minha filha já vai vir no pique, né? Ela já vai vir, pá. Mulher, tá tranquilo. Vai vir, ela mesmo. Ele tentou. E aí dois tipos de argumentos tomaram conta da internet, principalmente do Twitter, para falar sobre esse assunto. Um para defender, outro para acusar. O problema é que esses dois argumentos são extremamente opostos, no sentido de serem muito diferentes e de não encontrarem consensos. E aí eu fiquei assim, gente, minha cabeça ficou assim, né, gente, tem algo aqui que eu não tô gostando. E aí eu fui vendo outras pessoas tweetando, o Roger Cipó fez uma thread maravilhosa, vou deixar o link do perfil dele aqui na descrição, o link do perfil do Twitter, e aí uma thread que eu concordei muito e queria tratar disso aqui. Tá, são dois argumentos que vieram à tona. Primeiro argumento, de dizer que o MC Pose é um cara que veio da favela, que é um cara que veio da periferia e que não tem tempo para discutir essas coisas, que tem que pôr comida na mesa e que essa discussão não chega assim na favela, que as pessoas na periferia e na favela não têm tanto acesso à educação, não têm tanto acesso à informação e essas pessoas não têm acesso a esses debates, e foi esse o argumento. Por outro lado, o argumento punitivista, o argumento de cancelamento e de que esse cara tem que ser punido, aquela visão punitivista de cadeia, de cancelamento também, de que ele não merece mais ter visibilidade nenhuma. Dois tipos de argumentos aqui. E aí, antes, eu quero dizer uma coisa, tá? Aqui, no que diz respeito ao que eu penso sobre isso. Sim, ele foi LGBTfóbico ao extremo, extremamente violento. E eu acho que sim, o constrangimento é necessário para fazer algumas pessoas repensarem suas atitudes. Mas o que seria esse constrangimento? É expor na internet com cautela. Expor é o cara e dizer, olha, você foi LGBTfóbico.
olha a merda que você falou, isso aqui é uma merda, isso aqui é ridículo, isso aqui é preconceito, é discurso de ódio. Expor nesse sentido. Mas eu não acredito que punitivismo vai resolver os problemas da nossa sociedade. LGBTfóbico, ele foi sim, precisa ser constrangido nesse sentido, mas punitivismo não resolve. E passar pano também não vai resolver. E aí eu quero agora destrinchar esses dois argumentos porque eles são problemáticos. Vamos lá. Esse primeiro argumento de que ele vem da periferia, de que ele vem da favela, de que não tem acesso a isso e aquilo, ele é problemático porque ele, dependendo do jeito que ele for feito, dependendo da forma como essa discussão for feita, ela vai reproduzir elitismo e racismo. Sabe aquela esquerda branca que acha que tem que chegar na periferia e levar o conhecimento, e levar a sabedoria, iluminar essas pessoas que não sabem de nada? É exatamente esse tipo de coisa que eu estou dizendo. Dizer isso, dependendo da forma como for feito. Teve até uma pessoa que disse assim, ele não sabe nem falar Spotify, vai saber o que é homofobia? É isso. É praticamente dizer que as pessoas periféricas não sabem de nada, não têm consciência sobre nada, estão a par do mundo e não sabem, precisam de uma iluminação. Esse é um discurso muito elitista e reprodução de racismo, já que a maioria das pessoas periféricas que moram em favela e em periferia são pessoas negras. Esse é um discurso extremamente desumanizante, você está desumanizando essas pessoas. Segunda coisa, nas favelas e nas periferias existem pessoas LGBTs. Então essa discussão do preconceito ela vai estar dada nesses espaços e dependente dos níveis dessa discussão, ela existe porque pessoas como eu estão nesses espaços. Então todo dia, quando o MC Pose, por exemplo, sair na rua da sua favela, ele vai ver uma travesti, ele vai ver um cara gay, ele vai ver uma pessoa lésbica, porque pessoas LGBTs em sua maioria também são pobres, não se esqueçam disso. Então tem muitas nas favelas e muitas pessoas LGBTs nas periferias. Quando eu digo que a discussão está dada, é nesse sentido. Pessoas LGBTs estão na periferia, então por mais que, por exemplo, a palavra LGBTfobia não esteja sendo usada em alguns espaços, a questão do preconceito vai estar dada. A discussão, de alguma forma, vai estar dada porque vai ter um gay lá, vai ter uma lésbica nesses espaços, então as pessoas têm que lidar com a nossa visibilidade nesses espaços. Tem 7 meses que eu estou morando sozinho. Hoje eu moro num bairro mais ok, mas não é um bairro de classe alta e nada disso, ainda é um bairro de pessoas trabalhadoras. Mas eu já morei durante todos os anos da minha vida, antes de estar aqui, num bairro periférico, era um bairro de periferia mesmo. E tinha muitas pessoas LGBTs nesse espaço e lá a discussão de preconceito estava dada, sabe? Desde a tiazinha que frequentava a Assembleia de Deus, seja para falar mal ou falar bem das gays, desde da moça solteira que tem um filho gay e que está discutindo isso com as vizinhas porque não quer que o filho sofra preconceito. Então, assim, esse argumento aqui ele é da periferia, etc, ele pode soar elitista por conta disso e racista por conta disso. E ele acaba passando pano para esse tipo de atitude, não é para passar pano, sabe? Não se dá para passar pano para esse tipo de atitude. E eu não estou negando que a gente tem um problema de educação e que a gente tem um problema de acesso à informação, e não só de acesso, mas de como as informações são distribuídas e etc. É óbvio que a gente tem, tanto que a gente está vivendo um momento que tem um governo que acredita em ideologia de gênero e que quer barrar essas discussões na escola. Então, assim, é um monte de problema. E de uma educação que durante muito tempo não trabalhou as diferenças e as diversidades. E sim, esse problema existe, e é por isso que esse segundo argumento punitivista não resolve a situação. Por isso que essa discussão aqui sobre educação e informação tem que ser feita sobre um olhar que não seja esse olhar elitista, salvador e de reprodução de racismo. E aí, voltando aqui para a questão do segundo argumento, punitivismo não resolve, porque se você não contextualiza a violência, você nunca vai conseguir resolver o problema dessa violência. Para quem está dizendo que ele precisa ser punido e cancelado e etc., como eu acabei de dizer, ele foi LGBTfóbico e ele precisa ser constrangido por conta dessa atitude dele. Mas eu não vou fazer coro jamais com esse tipo de argumento de punição, porque ele não vai resolver. A violência tem que ser contextualizada. Tipo, é importante lembrar uma coisa. Homens negros são ensinados a serem hipermasculinos. Ou seja, ele tem que ser negão. Ou seja, ele não pode ser, em hipótese alguma, gay. Ele não pode, em
hipótese alguma duvidar da sua heterossexualidade, ele tem que ser extremamente pegador e reproduzir um machismo absurdo. Essa masculinidade negra, ela é extremamente pesada e tóxica, porque homens negros aprendem que precisam ser assim para se provar no mundo racista. Essa masculinidade não foi criada por esses homens negros, mas eles reproduzem esses estereótipos racistas porque acham que assim vão conseguir sobreviver. E homens negros que não se comportam assim são extremamente rechaçados pela sociedade. E por outro lado, a gente tem esse problema de acesso à educação e de informação. E se a educação no Brasil já é um problema que precisa ser resolvido, quando a gente faz essa discussão pelo ponto de vista do homem negro, o buraco é muito mais embaixo, porque homens negros, pessoas negras no geral, são as que mais abandonam a escola no decorrer da vida. E homens negros geralmente são os que mais abandonam ainda, porque precisam trabalhar, cuidar da casa, ajudar a mãe que está solteira, que o pai abandonou, ou porque o pai não está conseguindo manter sozinho, e aí abandona a escola que, apesar de tudo, ainda é um espaço importante para a gente se deparar com debates que a gente talvez não se deparasse na nossa casa. Então é importante lembrar disso tudo para contextualizar essa violência. O MC Pose é um fruto desse meio, dessa sociedade racista que espera que o homem negro tenha o comportamento que ele tenha. É horrível dizer isso, mas a sociedade espera que homens negros se comportem assim. Isso tem mudado, obviamente. Não é à toa que hoje tem um monte de homens negros discutindo masculinidade. Mas, no geral, ainda é assim. Homens negros são ensinados a reproduzir esse tipo de masculinidade. E eu não acho que o punitivismo vai resolver isso. Em hipótese alguma, o punitivismo só vai piorar isso, acredito eu. Lembrando que isso não é passar pano para MC Pose. Lembrando, toda vez que alguém for LGBTfóbico, essa pessoa precisa ser constrangida, precisa ser colocada contra a parede e chegar nela e dizer: olha, o que você está fazendo está errado, é merda, é ruim. Isso aqui, você precisa parar com isso, cara. Precisa. E é entender que esse processo é demorado e que é difícil e que é necessário entender também que nem toda pessoa LGBT precisa ter paciência para ensinar. Porque uma hora cansa. A gente sofre LGBTfobia todos os dias. Então vai ter uma hora que a gente não vai ter paciência. Então, assim, inclusive é importante pessoas como Roger Cipó e outras que são héteros, pessoas negras héteros, que estão por dentro dessas discussões também tomar as rédeas e chegar nessas pessoas e falar: cara, tá feio. Porque nem sempre pessoas LGBTs negras vão ter paciência de chegar num cara como MC Pose para discutir essas coisas. E até porque eu duvido que o MC Pose, no momento que ele está vivendo da vida dele, vai querer ouvir uma pessoa como a gente. Então, sim, muitas pessoas LGBTs vão ficar putas da vida ao ouvir isso, dá raiva. Quando eu escutei, me deu raiva, me deu nojo. Mas a gente tem que parar um pouco para pensar e contextualizar a violência, contextualizar a sociedade que o MC Pose está inserido e etc. Então é isso, não dá e não pode se passar pano. Não se pode dizer: ô coitado, não vamos constrangê-lo porque ele... ai, coitado, não, em hipótese alguma. Fez preconceito, reproduziu machismo, LGBTfobia, tem que ser constrangido, tem que ser cobrado, sim. Mas eu não acho que vai ser dessa forma punitivista que a gente vai resolver as coisas, sabe? Não mesmo. Esse assunto é polêmico, assim, vou repetir, não espere que todas as pessoas LGBTs tenham paciência, e eu acho super normal uma pessoa LGBT não ter paciência para explicar isso. Não se assuste quando a pessoa LGBT não tiver paciência para lidar com isso, da mesma forma que, tipo, uma pessoa negra nem sempre vai ter paciência para ficar explicando racismo para uma pessoa que é branca, sabe, e etc. Não se assuste quando você encontrar uma pessoa impaciente. Então é isso, assim, eu sei que nós LGBTs negros às vezes nos sentimos meio que abandonados pelos movimentos negros, mas é importante parar para pensar que existem diversos movimentos negros. Então, assim, não vamos também falar que o movimento negro abandonou a gente, porque não. Existem muitos movimentos negros que são movimentos LGBTs, então, assim, a gente tem aonde se encaixar. Existem muitas pessoas negras, héteros, discutindo LGBTfobia, sim. A gente só precisa tomar cuidado para não, na hora da raiva, não generalizar as coisas. Então, se você concorda ou discorda, comente aí embaixo, deixe seu comentário sobre esse assunto. Lembrando que eu não estou passando pano em hipótese alguma, ele foi LGBTfóbico sim, e ele precisa ser exposto sim. Eu só acho que punitivismo e cancelamento não resolvem as coisas, porque se você não contextualiza a violência, você não ajuda a resolvê-la, sabe? Então é isso, se inscreve nesse canal,
deixa like nesse vídeo e compartilha. Vê aí o que você tem a dizer sobre isso. E até o próximo vídeo. Beijos.